Olá, boa noite a todos. Estou chegando com mais uma participação, uma live aqui ao vivo com vocês pelo Facebook. Tudo bom com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre julgamento. Afinal de contas, as pessoas elas possuem uma tendência de julgar muitas vezes outras pessoas. Então eu quero falar sobre isso com vocês. Luciana Queiroz, Débora de Lima, Maria Regina, bem-vindas. Erasmo Figueira, bem-vindo. Boa noite, Marta Soares. Maxwell Reis. André Gonçalves Costa. Eu hoje vou falar sobre julgamento. Um tema super importante, afinal de contas, alguém sempre foi vítima de um julgamento, ou alguém julgou, enfim. Eu tô aqui para conversar com vocês e eu quero ouvir a opinião de vocês. Erasmo Figueiredo, boa noite. Boa noite, bom tema. Obrigada, Erasmo. Na verdade, as pessoas têm sofrido muito com esse tema, né? Por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês. E eu vou aguardar vocês chegarem. Boa noite, que bom estar aqui mais uma vez. Eu agradeço, Maxwell Reis. Muito obrigada. Jorge Vidal, Sandra Ropelli, Ana Lúcia Coutinho, boa noite, boa noite. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu estou chegando para conversar bastante hoje com vocês a respeito dessa questão de ser julgado, de julgar. Alguém aqui já foi julgado? Alguém aqui já foi pré-julgado, avaliado injustamente? Porque quando a gente fala em julgamento, a gente já imagina que situações injustas aconteceram, né? André Gonçalves, boa noite. O Jorge também dizendo boa noite. A Ana Lúcia também, boa noite. Danilo Cunha, Cleusa Canhoto, Rodrigo Batista, boa noite. Bênção, boa noite. Vocês também são especiais, viu? São bênçãos de Deus aqui também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Danilo Cunha, Sidney Ribeiro, todos que estão participando aqui comigo ao vivo. Eu hoje vou falar sobre julgamento. Se você conhece alguém que sofra dessa situação, ou se você quer compartilhar nas suas redes, participe, compartilhe esse vídeo. É uma forma de tentar ajudar outras pessoas. Afinal de contas, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Na verdade, acontece com todas as pessoas. E eu vou falar sobre o que é o julgamento, o que é o pré-julgamento, o que acontece, por que as pessoas têm esse comportamento. Aproveite, participe, envie perguntas, vamos conversar para que a gente possa refletir a respeito desse tema e tentar melhorar, fazer a nossa parte, e as outras pessoas, enfim. Geraldo Marques, Eveline, Deusdite Martins, boa noite, Deusdite Martins, e toda a família Martins, a Josefa, um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês e todos que estão participando, tá bom? Se você puder, compartilhe essa live aqui ao vivo, eu vou falar sobre julgamento. Alguém aqui já foi julgado? Alguém aqui já passou por uma situação de injustiça, uma situação indelicada, uma situação onde alguém simplesmente da cabeça resolveu julgar você, colocar algo sobre sua vida, dizer algo sobre sua vida para alguém? Esse é o momento de você poder conversar, colocar sua opinião, pensar junto comigo, enquanto todo mundo entra para participar dessa live. A Silmara, a Karina, Luiz Eduardo, bem-vindos. Hoje estou falando sobre julgamento. Se você quiser participar, é só você começar a postar logo aqui abaixo a sua participação, a sua dúvida, um comentário, enfim, algo que você queira colocar, que você queira participar. Esse é o momento de vocês participarem, de vocês colocarem suas dúvidas, as suas opiniões. É sempre um prazer tentar ajudar, tentar orientar, enfim, na medida do possível. A Elisa Martins disse, boa noite, sempre tenta me derrotar. Imagino que geralmente o pré-julgamento não é algo positivo, né? Sempre vem uma dose aí de tentativa de destruir o outro. Transmissão tá cortando demais. Às vezes tem algumas regiões que por chuva, por clima, acaba realmente trazendo uma dificuldade na transmissão.
Hoje, especificamente nesse momento, eu estou no bairro do Bom Retiro, não está chovendo, a transmissão está tranquila, mas fiquem tranquilos que depois eu deixo no Facebook para você poder compartilhar e assistir caso tenha perdido algum pedaço da live, tá bom? O Clério Rodrigues, Camila Mello, oi Camila, bem-vinda. Hoje estou falando sobre julgamento. Quem aqui já passou por uma situação onde se sentiu avaliado, julgado, pré-julgado? Sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? As pessoas, eu tenho percebido que elas têm uma facilidade muito grande de apontar o dedo, de julgar, de achar que é um juiz que tem direito de falar sobre sua vida sem mesmo ser convidado. Então, é bem difícil isso, é bem complicado. Por isso que nós precisamos pensar aqui, porque as sequelas emocionais são bem sérias sobre isso. Então, por isso que a gente precisa conversar e pensar uma forma de tentar não passar por esse tipo de situação, ou pelo menos não se deixar abater por um tipo de situação como essa, tá bom? A Camila disse eu. Se a Camila quiser coloca o seu histórico, o que aconteceu, é uma forma da gente também, se você quiser, tá bom, Camila? A gente poder debater, da gente poder conversar, assim, quem quiser conversar também sobre isso, tá bom? A Cleonice Batistella também participando, Ronaldo Borges, um abraço a todos que estão participando dessa live, Cristina Santos, bem-vindos, a Ana Vera, Ronaldo, boa noite a todos, boa noite, Ronaldo, boa noite a todos, o Clério Rodrigues também dizendo boa noite. Quem aqui já foi julgado, pré-julgado, já passou por uma situação difícil? Você sabe qual é a diferença entre julgado ou pré-julgado em uma situação? A Vera também está dizendo boa noite. O Rodrigo Batista, a palavra também é bem clara. Não julgue para não ser julgado. Verdade, Rodrigo, bem lembrado. Beto Américo. A Cleonice também dizendo boa noite, graça e paz. Eliana Ferreira, boa noite. Edma Medina Souza, boa noite. Boa noite. Hoje estou falando sobre julgamento. Na verdade, eu tenho percebido que algumas pessoas elas têm uma necessidade grande de julgar. E isso tem sido problema na vida de algumas pessoas. O Danilo está dizendo, eu já fui julgado de ter roubado uma mala de dinheiro na casa da mãe do meu amigo. Eu tinha 7 anos e ele colocou até a polícia. Eu chorei muito, lembro disso até hoje, o dia de hoje, e eu não roubei. Olha só que sério, acusar uma pessoa de roubo. Gente, isso é muito sério. O que aconteceu na cabeça dessa pessoa para ela se voltar para alguém, principalmente uma criança de 7 anos, e acusar de roubo? Por aí a gente imagina como as pessoas elas acham as coisas e elas nem raciocinam. Como uma criança de 7 anos vai desaparecer com uma mala de dinheiro ou uma mala de qualquer objeto, qualquer coisa? Então, às vezes a vontade de julgar é tão grande que as pessoas não raciocinam o que estão dizendo. Parece que elas se perdem dentro do julgamento que elas têm. Fábio Fávila, boa noite, Fábio, participe com a gente, deixem comentários. Quem aqui já foi julgado, quem foi pré-julgado? Eu vejo que as pessoas elas apresentam, não é? Como eu estava dizendo, uma vontade de apontar o dedo, de dizer o que acha. E eu vou colocar uma coisa bem séria aqui para vocês. O primeiro ponto que nós precisamos aqui entender é que uma coisa é julgar, outra coisa é pré-julgar. Porque nós temos essas duas situações que ocorrem e elas são bem diferentes uma da outra. Quando nós falamos de julgamento, nós temos uma ideia de que eu sou apontado e julgado. Mas, na verdade, o que acontece é o julgar e o pré-julgar. Quando nós julgamos alguém, nós temos, no mínimo, comprovações, comportamentos, estímulos, provas, conteúdo para chegar numa ideia do que possa acontecer a uma situação. Isso é julgar. Eu não posso julgar algo que eu não tenha constatado primeiro. Quando nós temos uma constatação,
não importa, uma prova, não importa qual, mas uma prova, uma percepção especializada sobre algo, eu constatei algo, eu tenho como provar minha percepção, eu estou julgando baseado em uma prova que me permite ter uma ideia sobre a situação. Só que o que ocorre em grande parte das situações não é uma avaliação de algo que você constatou, de algo que você tenha uma prova, de algo que você tenha palpável. O que acontece na maioria dos casos é um pré-julgamento. Eu olhei, fiz uma leitura sobre uma situação, muitas vezes essa leitura é distorcida, não vem acompanhado de nenhum tipo de comportamento ou prova que me dê essa possibilidade de avaliar melhor. Eu não tenho como avaliar melhor, mas eu acho que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é pré-julgar. Eu crio uma ideia baseado nos meus conceitos e percepções e tomo aquilo como real e começo a espalhar aquela informação como se fosse real. Esse é o grande problema. Grande parte das pessoas sofrem de pré-julgamento porque essas pessoas, por diversos motivos, têm uma ideia pré-concebida de alguma coisa e vão colocar, externalizar essa ideia, vão colocar socialmente essa ideia baseada nos seus nas suas próprias percepções, nos seus próprios ideais. Só que muita gente tem sofrido com isso, porque até você provar, até você avaliar realmente, ter provas disso, tem um caminho. E ninguém volta para se desculpar, né? O que deveria acontecer não acontece. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm sofrido de pré-julgamento, e muitas vezes de pessoas que apresentam distorções, dificuldades, pessoas que já vêm acompanhadas de traumas, situações que não permite uma leitura adequada e não permite a percepção de provas que possam ajudar nesse tipo de situação. E é muito difícil, gente, porque ninguém para pensar o estrago, porque é feito um estrago na vida do outro. Quando a pessoa é pré-julgada, ela é pré-avaliada sem ter nenhum tipo de motivo para isso, ela acaba apresentando dificuldades por conta dessa pressão psicológica que é feita em quem pré-julga. As pessoas que pré-julgam são maldosas, muitas vezes apontam o dedo, acusam, baseados nos seus próprios pensamentos, na sua própria forma de enxergar a vida. E vou dizer mais, que eu também tenho que dizer isso aqui. Muitas das pessoas que pré-julgam, que apontam, é porque têm uma vida que muitas vezes é errada, uma vida que é coberta de situações, e ela interpreta errado porque ela muitas vezes tem atitudes complicadas. Então ela enxerga a vida pelo tipo de perfil que ela apresenta. Porque vamos pensar, como é que você pré-julgaria uma situação se você não tivesse esse conteúdo anterior? Então, eu posso garantir aqui para vocês que o pré-julgamento, o preconceito, enfim, essas palavras, elas vêm com ideias pré-concebidas da própria forma como a pessoa encara a sua própria vida. E isso tem trazido, com certeza, problemas muito grandes para a sociedade. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque tem forma, sim, de nós nos protegermos disso. Afinal de contas, o estrago, como eu disse, é bem grande, é complicado, gente. E tem formas da gente poder tentar reverter essa situação. O que eu vejo de pessoas que sofrem, acabam apresentando até problemas emocionais, depressão, porque foram injustiçadas com ideias pré-concebidas. E que uma vez que são jogadas na sociedade, isso pode realmente acarretar um monte de problemas. E as pessoas acabam apresentando dificuldades por conta disso. Será que é justo você sofrer com um preconceito, um pré-julgamento de alguém? Quando você analisa uma situação, por exemplo, vocês estão numa situação e vocês analisam algo. Vocês estão se pautando em algo que é palpável, um comportamento palpável, uma atitude palpável, uma prova palpável de alguma coisa. Isso te dá a possibilidade de ter uma ideia, uma reflexão sobre uma situação.
Agora, quando você não tem isso e simplesmente faz leituras e traz da forma como a pessoa quer, aí é complicado. Aí realmente é necessário que se verifique para que isso não possa acontecer, não possa se repetir, tá bom? A Luciana Gomes, boa noite, Verusca, paz do Senhor Jesus, a paz, boa noite. A Cisg Rocha também aqui participando, Luciana Gomes. Qual o tema? Desculpe, só liguei agora. Não tem problema, Luciana. Eu estou falando sobre julgamento, pré-julgamento, injustiças, situações que acontecem na vida de um ser humano no dia a dia que tem, infelizmente, apresentado muitas dificuldades e tem trazido muitos problemas até emocionais. Quando uma pessoa ela é pré-julgada, ela é injustiçada ou ela passa por um processo de julgamento, isso é muito importante da gente estar falando hoje, tá bom? A Camila Mello disse, pois é, fui e sou pré-julgada por uma pessoa e fico muito mal e assustada. Não me deixa posicionar, tira minha paz de espírito, fico abalada, me tira do eixo. Estou tentando pensar nas suas palavras. Ok, Camila, eu imagino o quanto é muito difícil, né? Afinal de contas, a gente não quer isso pra gente. Quem é que quer passar por esse tipo de situação? Ninguém quer. Mas quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente tem que passar a rever a nossa atitude frente ao que ocorre. Então, por que isso me choca se a pessoa não tem a menor leitura? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Você é julgada frente a uma situação, seja ela qual for lá. Aí você para e fala, peraí, eu fui pré-julgada aqui ou eu fui julgada? Mas isso é real? Não, não é real. Então eu fui pré-julgada. Isso não é real. Se não é real, por que eu estou chateada? Porque a pessoa que realizou o pré-julgamento é uma pessoa que eu gosto muito. Mas ela tem gabarito? Ela tem realmente preparo e tem como fazer essa análise? Por exemplo, quando a pessoa acha que alguém está bem vestido ou mal vestido. Que critério essa pessoa está utilizando? O próprio gosto pessoal? Mas a outra pessoa está se sentindo bem como ela está se vestindo? Então, tudo isso tem que ser avaliado, gente. As pessoas, elas precisam parar e respeitar um pouco mais o jeito do outro, fazer uma leitura um pouco melhor, mais completa do outro, mas não é o que acontece, né? Mas aí, todo esse tipo de situação nos magoa, nos machuca, nos chateia, porque nós gostamos das pessoas e as pessoas nos ferem, nos machucam. Então, o que a gente pode fazer é tentar não permitir ser machucado por situações como essa. Tentem perceber, enxergar que o outro tem dificuldades de leitura. E por conta dessa leitura um pouco distorcida, torta, ou como vocês queiram chamar, eu não posso ser afetado ou afetada com isso. Então, eu preciso modificar o meu olhar frente à situação. Tá certo? Se você quiser participar, eu estou falando sobre pré-julgamento, julgamento, injustiças, aproveitem, deixe aqui nos comentários, é um tema importante, porque eu tenho visto uma quantidade de pessoas bem grande sofrendo por conta desse tema, e eu tô aqui para tentar ajudar você. Então, se você quiser, deixe seus comentários aqui. Se você quiser, pode fazer perguntas. Se você disser, olha, eu queria muito perguntar, mas eu não tô com coragem de perguntar, eu não quero que as pessoas leiam a minha pergunta, aqui no link aqui do vídeo, se você entrar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o meu WhatsApp. Se quiser mandar o WhatsApp também, pode mandar o WhatsApp, que na medida do possível, eu e minha equipe tentamos responder vocês, tá bom? A Camila está dizendo, sim, a pessoa quer impor a forma de pensar e de agir. Às vezes, Camila, não é nem só impor, é que ela não tem uma flexibilidade de pensamento, de reflexão. É uma pessoa mais rígida, ela não consegue ter um potencial de leitura e de reflexão. Então, não é nem só essa questão dela querer impor, é que ela não tem outra coisa para oferecer, para te propor, então ela propõe o que ela tem, né? Gosto muito dela, mas tenho que manter distância por conta da intransigência, é isso? Nem tudo e nem todos a gente consegue conviver de forma saudável.
Precisamos entender que para a gente ter uma vida saudável, emocional, a gente tem que fazer escolhas. E conviver do lado de pessoas que não se permitem ser flexíveis, melhorarem, procurar se desenvolver, então fica difícil, porque essa pessoa tem uma limitação e ela não te permite essa troca. Ou eu entendo isso e não espero dessa pessoa, não crio expectativas dessa pessoa, ou eu vou sempre me aborrecer, me preocupar, e isso é negativo para o processo, tá bom? Deixa eu aproveitar e divulgar o meu canal no YouTube para vocês. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite. Eu sempre coloco esses temas lá, eu sempre faço questão de gravar vídeos especiais. Eu estou preparando uma série de vídeos especiais para vocês. É surpresa, mas logo após o feriado vocês serão presenteados com alguns vídeos diferentes que eu tenho preparado para vocês. Então fiquem atentos. Corram, se você não está inscrito, faz isso agora. Corre lá no YouTube, coloca Doutora Verusca, tem aqui na descrição, Doutora Verusca, é só colocar esse Doutora Verusca lá na descrição do YouTube e ele vai te permitir encontrar o meu canal. É só você entrar e se inscrever. É fácil, gente. É só clicar no inscrever, se você está inscrito gratuitamente e recebe todo o material quando eu posto. Assim você fica acompanhando todos os materiais. O meu objetivo com o canal é te ajudar, é te treinar em reagir a situações complicadas, saber lidar com a questão da inteligência emocional, desenvolver essa competência que é tão importante nos dias de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, corre agora, corre lá no meu canal, Doutora Verusca, se inscreva, é gratuito. Assim vocês participam, acompanham, se quiser dar sugestões, enfim, na medida do possível, eu tenho tentado gravar todos os pedidos de vocês, tá bom? Hoje eu tô falando sobre julgamento, pré-julgamento, como as pessoas têm mania, né, de julgar umas às outras, pré-julgar umas às outras, mesmo não tendo nada a ver com uma situação, às vezes dão sua opinião, então é bem difícil, bem complicado. Por isso que nós estamos aqui para tentar mudar esse quadro, mudar essa história, tá bom? A Nilva, como comportar diante de julgamentos injustos? Samuel também participando, Janson, Simone, Raymond, muito bem-vindos. Olha, nós sofremos injustiças o tempo todo. Não pensem vocês que nós vamos agradar as pessoas sempre, porque infelizmente não vamos. Vão ter situações e situações. Tem situações onde as pessoas vão amar você e tem situações que as pessoas vão querer achar defeitos em você. Tem pessoas que parecem que se dedicam em tentar provar que você é cheia de defeitos, mas, gente, todos nós temos defeitos, né? Então, muito importante essa pergunta, porque quando você sofre uma injustiça, você fica extasiado, parece que paralisado, chocado e não reage às situações. A primeira coisa que nós precisamos fazer é, eu preciso entender o que aconteceu aqui, né? O que houve aqui? Uma injustiça, eu fui pré-julgado. Então, você precisa sinalizar para a pessoa que você entendeu, que você percebeu a fala e que você foi pré-julgado. Isso tem que deixar claro. Olha, você está pré-julgando. O que você vai dizer daqui para frente, eu não vou colocar em consideração, porque isso é um pré-julgamento. Você não tem como colocar, provar o que você está falando. Então, não adianta eu ficar discutindo com você aqui. Você está agindo de forma injusta. Então, eu não vou entrar nesse mérito com você. Nós precisamos disso. Não é brigar, não é entrar em conflito, porque não vale a pena. Mas é se colocar, sabe? Alto lá, você está pré-julgando, você não tem leitura para poder falar sobre isso, não tem gabarito para falar sobre isso, então eu vou encerrar o assunto aqui. Não vou completar, não vou complementar esse assunto. Você não tem como, já que você não tem nenhum dado palpável do que você está falando. O que eu vejo é que muitas pessoas ficam chocadas, acabam travando emocionalmente com o que aconteceu ali, e com o tempo, essa chateação, essa tristeza, esse aborrecimento vai causando um desgaste emocional que pode acarretar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, entre outros problemas. Então, para você evitar esse tipo de situação, você se coloque
E não abrace culpa, não abrace nenhuma situação negativa por conta de julgamentos injustos, não. Sinaliza, no momento certo, essa pessoa vai descobrir que pisou na bola, que fez algo que não foi realmente bom, e o ideal seria que ela te pedisse desculpas, mas muitas são arrogantes e não vão te pedir desculpas, então nem dá para esperar isso das pessoas. Caso aconteça, se desculpe também e passou. Caso isso não aconteça, entenda que nem todo mundo tem a humildade de assumir que errou. E nem por isso nós vamos também nos permitir adoecer, tá bom? A Camila tá dando aplausos, obrigada. A Andréia também participando, Daniel de Carvalho, bem-vindos. Hoje eu estou falando sobre julgamento. Se você já passou por uma situação difícil, foi julgado ou pré-julgado, o que aconteceu na sua vida, o que tem afetado a sua vida, participe. Tem um dizer popular que diz que o Brasil parece que tem 200 mil técnicos. Todos acham que sabem falar sobre algo ou dar a sua opinião sobre algo. E a gente vê muito isso no futebol, né? Como isso é real. E no dia a dia não é muito diferente. Parece que todas as pessoas sempre têm a sua opinião a respeito de uma situação e muitas delas não vão atrás da informação para ler sobre o assunto, realmente ter dados palpáveis, escutar os prós e contras, avaliar antes de dar uma opinião. Eu preciso colocar algumas coisas aqui que eu acho que também são importantes. Primeiro, todos nós temos direito de pensar e refletir. Nós temos direito de ter a opinião formada sobre um assunto. Porém, essa opinião não pode te afetar. Essa opinião não pode invadir o seu espaço. Eu tenho o direito até constitucional de pensar sobre algo, de ter direito sobre os meus pensamentos, mas ele não pode ser maior do que o seu direito de não ser afetado, o seu direito de não ser invadido dentro da sua privacidade, dentro do seu processo de pensamento. Então, o que acontece é que uma pessoa às vezes invade a outra, acaba acusando a outra, e isso é muito difícil. Então, o meu direito, ele é reservado nos meus potenciais de pensamento, de reflexão, nas minhas escolhas, nos meus processos de pensamento, mas eu tenho um limite. E esse limite não pode invadir o seu espaço e não pode ser carregado de pré-julgamentos. Eu preciso, para ter uma concepção sobre algo, de ter comprovações, provas, reflexões que auxiliem nesse momento. É a melhor forma de conseguir ter uma opinião palpável sobre algo, tá certo? Então, não misture, a gente precisa ter isso muito separado, que é o seu direito de pensamento e reflexão, o nosso direito de pensar de forma consciente, a nossa limitação em não invadir o outro, o nosso cuidado em não pré-julgar o outro, porque ninguém tem o direito de julgar e pré-julgar ninguém. Nós temos o direito de pensar e refletir, mas não temos o de invadir, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Quando alguém pede a sua opinião, isso é algo diferente. Quando a pessoa não perguntou para você e não pediu sua opinião, isso é algo diferente. São situações que nós precisamos pensar. Agora, o que acontece, na maioria dos casos, você não perguntou, você não pediu, a pessoa cai de paraquedas, cheia de reflexões distorcidas, negativas, preconceito, aponta o dedo, acha que é aquilo e sai distribuindo socialmente tudo isso. Esse é o problema e é o que mais acontece, tá certo? Agora, às vezes você pode se perguntar, mas e se é uma pessoa querida, uma amiga, um amigo, eu estou avaliando, tenho dados palpáveis de que essa pessoa ela tem apresentado um comportamento que não é coerente com o jeito dela, ela não está apresentando um comportamento bom, agradável. Então, se você é muito próxima, é família, é amigo, enfim, é alguém que realmente se preocupa com o outro, que realmente tem percebido comportamentos palpáveis de que essa pessoa está passando por alguma coisa difícil, algum comportamento que denuncia uma problemática, marque um almoço com essa pessoa, sente com ela e diz, olha,
eu te conheço há tanto tempo e não tenho entendido bem este comportamento. Me explica para eu entender seu ponto de vista, para eu perceber, para eu tentar entender. Se você precisa de algo de mim, eu quero te ajudar. Mas aí a pessoa está conversando para quem realmente ela fez a leitura. Se eu tiver que contar algo a alguém, eu vou contar aquela pessoa que é a pessoa próxima pela qual eu leio, pela qual eu percebo. Esse é o comportamento correto. E se a pessoa disser, olha, realmente está acontecendo isso, aquilo, explica para você, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa olha para você e diz, olha, amo você, mas não quero falar disso. Ok, não se fala mais nisso. Respeite o espaço da pessoa. Mesmo você tendo comportamentos palpáveis de que algo errado esteja acontecendo ali. Mas nós não temos o direito de invadir se a pessoa não permitir, ela não abrir essa porta, nós não podemos entrar, tá bom? A Lília está dizendo, boa noite, fico triste em ver que nos lugares que mais esperamos ser acolhidos é que somos julgados. Olha, Lília, a maioria dos julgamentos, eu vou chamar de pré-julgamentos, né? Que é o que acontece mais. Eles vêm das pessoas que nós mais amamos, às vezes. E às vezes as pessoas que nós amamos têm problemas, têm dificuldades, têm leituras falhas. A gente não pode esquecer disso, para que a gente também não julgue, tá bom? A Cidinha Reis está dizendo, mas quando é que a pessoa que te conhece muito bem e convive com você, mas faz um pré-julgamento só para te magoar e te machucar? Ótima pergunta, Cidinha, já respondo para você. O Erasmo está dizendo, quem sofre com depressão são julgadas por pessoas que não entendem nada do assunto e afirmam coisas absurdas. Também concordo com o Erasmo e já falo aqui também. Eu vou responder o da Cidinha primeiro. Existem pessoas que realmente a gente conhece, a gente convive, porém, parece que algumas dessas pessoas não conseguem ter uma troca de afeto na mesma medida que nós temos. Então, tem muita gente do nosso convívio que não nos ama como nós amamos, cada um ama numa dose diferente, né? Só que tem pessoas que se aproximam de nós não porque nos amam, mas porque elas utilizam como referencial e às vezes ela quer mandar em você. Ela quer que você faça aquilo que ela quer impor a vontade dela sobre você. E quando você não faz o que ela quer, ela fica irritada, essa pessoa se irrita. Então ela quer te machucar, ela quer apontar defeitos para ela dizer que ela está certa e você está errada. Tem pessoas que são muito amigas e que também agem assim porque elas querem cuidar de você, mas elas te sufocam e elas querem que você faça tudo o que elas querem. Então nós temos essas situações acontecendo em paralelo. O que a gente precisa diferenciar é como agir. Se essa pessoa está tentando me magoar, então pode ser que ela tenha inveja de mim, ela queira me machucar, porque eu não me permiti, não quis ser manipulado por ela. Agora, tem pessoas que se sentem suas mães e seus pais, né? E, na verdade, elas não querem te machucar e nem percebem que estão te machucando. Então, separe aí uma situação de outra. Sobre a questão do Erasmo, que importante também a sua pergunta. Porque eu vejo, eu tô vendo as outras perguntas aqui, tá, gente? Eu vou tentando responder. O que eu vejo, Erasmo, que ocorre na maioria das situações. As pessoas, elas querem dar uma opinião, mesmo quando elas não têm condições de opinar. Então, elas vão tirando da cartola as ideias conforme elas acham que é. Então, quando elas veem uma pessoa com depressão e elas não sabem mais o que fazer, elas precisam dizer que alguma coisa muito ruim, muito grave, muito séria está acontecendo ali, para que ela consiga justificar o porquê que ela não conseguiu te ajudar. E às vezes é difícil para algumas pessoas entender que a depressão, ela pode acontecer na vida de uma pessoa por uma quantidade de motivos muito grandes. Tem pessoas que têm depressão por fatores químicos, pessoas que têm depressão por fatores hormonais, pessoas que têm depressão por desgaste emocional, pessoas com depressão por questões espirituais, questões eletromagnéticas. Gente, a quantidade de motivos, o leque de motivos é gigante. E se tem alguém tentando apontar um único motivo, está errando, porque ninguém sabe qual é o motivo real. Só vai saber quando avaliar e realmente testar. A única forma de saber o que gerou a depressão é quando você passa por uma avaliação completa para poder entender o que aconteceu.
Então não adianta cada um julgar, se eu fiz esse comportamento para você e você não melhorou, então o problema é seu, tem alguma coisa errada aí. Quem disse que pode ser só por isso? Você não sabe. Então as pessoas elas têm o costume de achar o que elas acham que é e pronto, e colocam, apontam o dedo e pronto. A quantidade de pessoas que agem injustamente é gigante. E às vezes é um detalhe. A quantidade de pessoas, por exemplo, em depressão, que eu já acompanhei, eu já atendi, e que elas tinham um processo ligado à alergia, um processo ligado a questões hormonais, um processo ligado a consequências, reações adversas de medicação de outras situações. Tem medicações de pressão alta que podem dar reação, tem medicações de diabetes, medicações de problemas cardíacos, medicações para hormônio, para reposição de hormônio, medicações para emagrecimento, por exemplo. Quem faz processos de emagrecimento, muitas das medicações afetam a produção de serotonina e muitas entram em depressão por conta do tratamento de obesidade. Muita gente passa por processos e não sabe as sequelas, as reações, às vezes acaba escapando de se explicar tudo isso. Então, aí a pessoa acha que a outra está por conta, você está magoada. Só pode estar magoada, está guardando mágoa e por isso está com depressão. Quem disse? Quem disse isso para a pessoa? Né? Então, eu vejo que o pré-julgamento com quem apresenta depressão é muito grande, porque as pessoas não têm o conhecimento exatamente de todo esse leque que envolve a palavra depressão. Então, vamos tomar cuidado com os julgamentos. Tente ajudar a pessoa a avaliar, tente ajudar a pessoa a descobrir um motivo. Uma coisa eu vou garantir para vocês. Se tem depressão, é porque tem alguma coisa acontecendo, algum motivo orgânico, emocional, espiritual, alguma coisa ou várias coisas acontecendo. E só dá para saber se avaliar, tá bom? O Janson tá dizendo, boa noite, Verusca, paz do Senhor. E briga de irmão para irmão. E ex-namorada tormenta, é isso, Janson? Ex-namorada tormenta? Um abraço, a paz do Senhor. Olha, sempre irmão gosta de cutucar irmão, né? Às vezes acontece isso em alguns lares, algumas famílias, os irmãos se gostam, mas às vezes tem uma rusga, alguma coisa um com o outro, ciúme, porque acha que a mãe dá mais atenção, o pai dá mais atenção, alguém dá mais atenção. Às vezes acontece de um em outro criar pré-julgamentos por conta de ciúme, mas no geral isso é uma tentativa de chamar a atenção dos pais, é uma tentativa de tentar se sobressair ali. Tem situações como essa, mas também tem situações onde conflitos familiares têm trazido problemas de pré-julgamento. Tem, por exemplo, irmãos mais velhos que se sentem um pouco pais e mães de seus irmãos mais novos. Então, às vezes avaliam, julgam, eles querem cuidar tanto do irmão que acabam sufocando esse irmão ou essa irmã. Então, às vezes, por conta disso, julgam. Se você agiu assim é porque você está envolvido com tal coisa. E às vezes não é nada disso. Às vezes é uma tentativa de um cuidar do outro, só que faz isso de um jeito meio torto e acaba machucando um ao outro. Então, tomem bastante cuidado com isso. E relacionamento, quando alguém coloca que é um relacionamento de tormenta, eu imagino que essa pessoa atormentou bastante a vida da outra pessoa. Eu imagino que uma pessoa que atormente, ela é aquela que julga, que cutuca, que fala, que pré-julga, enfim. A que julga, quando eu digo julga, no sentido de pegar todas essas constatações e ficar trazendo tortura por conta disso. Aquela que pré-julga porque ela acha que está certa, que imaginou algo ali e tenta cutucar por isso. Independente do tipo, independente da forma, não é adequado. Porque se a pessoa traz uma tormenta, então ela não está trazendo paz para o relacionamento. E olha, gente, relacionamento afetivo onde não exista paz precisa ser revisto e pensado aí. É natural que relacionamentos, indiferente se é namoro, noivado, casamento, família, amigos, relacionamento traz conflitos que são naturais, mas tem um limite. Se você considera que esse limite foi ultrapassado e trouxe tormenta para a sua vida, é porque realmente trouxe uma perturbação muito grande. E tudo que tem perturbação é complicado, a gente precisa rever, tá bom?
A Marília também participando, Cidinha, concordo, Marília dizendo boa noite, bom feriado, né, gente? Uma segunda aí com cara de feriado, né? Eu faço questão de entrar aqui sempre de segunda e de sexta, na medida do possível, por volta de 22h30, às vezes 23 horas, para tentar ajudar vocês nas dificuldades, nas questões de vocês. Inclusive, se você já quiser ir votando qual é o tema que você quer que eu fale na sexta, já vá colocando aqui o tema mais votado, eu trago na sexta para você, tá bom? Eu sempre tenho tentado entrar aqui de segunda e de sexta. É só ficar aí atento, atenta. Eu sempre coloco um anúncio antes de participar para que vocês fiquem sabendo, tá bom? O Reinaldo participando também, a Suraya, bem-vindos. Hoje eu estou falando sobre julgamentos, pré-julgamentos, injustiças, conflitos que têm trazido alguns problemas na área emocional e eu tenho certeza que se você tem passado por uma situação, hoje é o dia de você tentar fazer perguntas, tentar buscar algo que possa te ajudar, tá bom? A Cleonice está dizendo ansiedade. Pode ser. Se tiver mais gente votando em ansiedade, é só colocar aqui embaixo nos comentários e eu faço questão de tentar ajudar. Vamos ver. Tem mais algum tema fora ansiedade? Pode colocar aqui abaixo. Antes de concluir esse tema, de colocar, eu quero ainda colocar algumas coisas, deixa eu trazer alguns anúncios para vocês. Na descrição do vídeo tem o link do meu canal, que é o Doutora Verusca. Você entra lá no YouTube, coloca Doutora Verusca que você acha meu canal, se inscreva gratuito, tá bom? Tem o meu WhatsApp, se você não quis fazer perguntas aqui, quiser perguntar depois para mim ou para minha equipe no WhatsApp, é só escrever aqui, tá bom? A Lívia está dizendo, ideia de tema, como ser humilde sem ser bobo. Nossa, Lívia, é sério isso, hein? Às vezes, ser bacana, ser legal, ser compreensivo, faz com que a pessoa tenha uma leitura. Olha o pré-julgamento das pessoas de novo, né? Ah, essa pessoa é legal, então ela é boba. Não é bem assim, não. Tem gente que só é realmente simpático, educado. Não significa que ela é boba, não significa que ela não tem uma leitura sobre a situação, tá bom? Essa pessoa que pré-julga não pode estar depressiva? Dificilmente, Camila. Por quê? Uma pessoa depressiva, ela não tem condições de avaliar critérios por conta das distorções que a depressão traz. Se você ainda está no início de uma depressão, você ainda consegue pré-julgar porque você tem as distorções que a depressão traz, que não te permitem fazer uma leitura. Só que da metade para frente, ou seja, passou do início de depressão, tem uma depressão mais moderada, uma depressão mais grave, você já não tem condições e nem energia psíquica para observar ou buscar informações, ou avaliar, ou pré-julgar, você não tem força psíquica para isso. Alguns casos, no início, a pessoa ainda está com distorções, ela ainda tem um pouquinho de energia psíquica para tentar se colocar frente a algumas situações. Mas passou disso para um caso mais moderado, mais grave, gente, as pessoas ficam de cama, elas não conseguem nem conversar. Quanto mais pré-julgar, ou falar, ou colocar qualquer coisa, tá bom? A depressão é muito triste, viu, gente? É muito difícil. Ela precisa de uma ajuda, de um tratamento adequado e às vezes até parar nas mãos de um profissional bom, que entenda de depressão bem, que consiga as ferramentas para tentar ajudar a pessoa, às vezes não é tão rápido. Então, é necessário que as pessoas entendam que é uma doença que precisa ser tratada e tratada rápido para não evoluir, tá bom? A Luciana está dizendo ansiedade, a Nívia está dizendo dificuldade em tomar decisões. Tem muita gente insegura ou indecisa aqui na hora de tomar decisões? Se tiver, coloca aqui abaixo. E olha, gente, compartilha esse vídeo. Não vamos segurar esse vídeo. Esse vídeo pode ajudar muita gente. Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que sofrem por pré-julgamentos, que sofrem grandemente nas mãos de pessoas que apontam, que julgam, que acham que têm o direito de se meter na vida do outro? Então, vamos ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida emocional. Pegue agora esse vídeo, compartilhe, ajude para que uma pessoa possa ter uma qualidade de vida emocional, tá bom? Se cada um fizer um pouquinho, cada um de nós compartilhar, uma pessoa assistir, nós podemos, de uma forma, pelo menos suave, tentar ajudar uma pessoa. Um compartilhamento pode ajudar muito alguém que esteja assistindo ou esteja precisando, tá bom?
A Camila está dizendo, então é problema da pessoa mesmo, da personalidade. Eu não diria que é da personalidade, mas é do perfil. A pessoa se condiciona, Camila, por conta das leituras familiares ou por conta da própria forma que ela aprendeu a viver, a apontar, a questionar. Então eu vejo que isso é muito aprendido. Da mesma forma, as pessoas que gostam de refletir, elas param, elas pensam um pouco mais, porque elas vêm de uma leitura que favoreça isso. Então eu não vou dizer que é necessariamente uma personalidade, não. Eu vou dizer que é um comportamento aprendido, condicionado. E da mesma forma que a pessoa condicionou a agir assim, ela pode perder esse condicionamento se os caminhos de fazer o pré-julgamento forem fechados. Se as pessoas mostrarem que o que ela está agindo não é bom. Isso pode ajudar a pessoa a ter uma leitura e mudar um pouquinho essa história. A depredação das dores físicas, é isso? É um tema. Redes sociais e relacionamento, ansiedade muitas vezes não permite a gente tomar decisões, verdade. A Fátima Linda também participando com a gente. Hoje eu estou falando sobre julgamento, pré-julgamento. O que acontece, né, com o nosso povo que tenta sempre pré-julgar? Veja, como eu disse, uma coisa é a gente refletir, ter dados palpáveis, ir atrás de informação, buscar informações que possam te ajudar a conceber uma reflexão adequada. Outra coisa é essa questão imediata, imediatista, de já apontar, de ver da forma como a gente acha que é, e é do meu jeito, e é dessa maneira, e eu acho desse jeito. Gente, eu vejo quanto isso tem machucado pessoas, precisamos tomar muito cuidado com isso. As nossas palavras têm um peso gigante na vida das pessoas e na nossa vida também. Que tal tomarmos cuidado, prestarmos bastante atenção, porque uma palavra falada de uma forma errada, com um peso errado, pode trazer consequências muitas vezes graves e não tem como voltarmos atrás. Muitas vezes não tem o que fazer, então a gente tem que tomar muito cuidado. O carinho que a gente tem que ter com as pessoas, a gente tem que ter um pouco de atenção na hora de falar. As pessoas precisam prestar atenção se o que elas estão pensando não vai causar um impacto negativo na situação. Então tomem cuidado, fiquem atentos, não permita que a sua palavra possa ferir alguém. Eu creio que é isso que nós precisamos prestar atenção, cuidado para não ferir uma outra pessoa. Porque é complicado, gente, quando a gente machuca, né? E a gente não quer machucar. E se você tem sido machucado, aqui agora a minha palavra é para você que tem sido machucado por pré-julgamentos. Se você tem se sentido machucado, machucada, é hora de refletir o porquê você tem permitido que as palavras das pessoas ou os pré-julgamentos das pessoas tenham entrado na sua vida. Se você sabe, você se conhece. Você se conhece. Você sabe que você não é isso que as pessoas falam, então não dê ouvidos. Se você se conhece, se você sabe que não faz, que não é desse jeito, que não foi dessa forma, não abrace. Não abrace. Se caso alguém vier te perguntar, você diz, olha, eu nem estou dando importância porque não é verdade. E tudo aquilo que não é verdade vai cair por terra, vai se perder porque não se sustenta, não se mantém. Porque está errado. Simples assim. Tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que te afeta e que é mentira, pontos negativos, não vai se sustentar, gente. Não tem como. Então não permita que isso te afete, que isso entre no seu processo emocional trazendo um peso tão grande a ponto de te adoecer. Não é bom que nós adoeçamos por conta de uma situação que não é nem real. Então preste atenção em tudo que é falado, fiquem atentos e tomem muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com o que se ouve. Reflitam mais, busquem informações,
Pensem, vocês têm direito de pensar, entendem isso? Vocês têm direito de refletir, mas busque informações. Não saia falando sem ter constatação de nada. E mesmo com constatação de alguma coisa, você tem que pensar se isso precisa ou não vir a público. Uma coisa é o meu olhar, o meu pensamento, o meu direito de reflexão, outra coisa é eu invadir o direito do outro. Cuidado, tá bom? A Cleonice está dizendo que é muito difícil para mim, em particular, não abraçar o pré-julgamento. Cleonice, não abrace. Não é seu, não te pertence, não faz parte da sua vida. Não abrace, ok? O Fábio está dizendo autocontrole. Creio que seja um tema completo. Ok, ótimo tema. Vão colocando os temas, porque depois eu vou escolher qual é o tema dos que vocês estão colocando aqui, tá bom? Sei que me causa muito sofrimento, mas não sei como lidar com essa situação. Olha, Cleonice, uma dica que pode te ajudar é sempre que você ouvir algo que te machuque, pensa qual é o propósito que a pessoa tem de falar sobre aquilo. E o porquê que isso criou um impacto em você se você não é nada daquilo que estão falando. Tente trabalhar isso na sua cabeça, tente refletir sobre isso. Se você conseguir passar por essa etapa que é a mais complicada de não abraçar o que não te pertence, ótimo. Se você perceber que não está conseguindo, entre em contato, vamos tentar conversar, de repente falta aí um treino emocional que pode te ajudar. Às vezes a gente não tem uma problemática, mas tem uma dificuldade. Por que não trabalhar essa dificuldade de uma forma que possa me trazer resultados positivos? Treinar inteligência emocional, controle emocional, essas competências de emoção são extremamente importantes. Então, isso nos defende, nos protege de situações negativas, tá bom? A Nívia está dizendo como fazer para a pessoa perceber que está julgando outra pessoa injustamente. Olha, você sabe que tem algo que pode ser muito positivo nessa situação? Quando alguém chega te pré-julgando, você olha bem para ela e diz, nossa, você faz essa leitura? E quais são as provas que você tem sobre isso? Quais são os comportamentos ou as situações ou atitudes palpáveis que você tem sobre essa situação? Quais são as suas ideias ou pensamentos positivos e negativos sobre essa situação? Quando a pessoa não souber responder, você diz, essa é a questão. Você não está conseguindo julgar, você está pré-julgando e com base em situações infundadas. Vai atrás das informações, vai atrás do que você precisa de informações e provas antes de você conceber uma ideia sobre o fato. Porque senão não vai passar de pré-julgamento. E a pessoa só vai perceber quando ela é questionada, mas fale com voz baixa, branda, fale de jeito tranquilo, para ela não fechar os ouvidos e não querer te ouvir, tá bom? O Darlan tá dizendo, boa noite. A Luciana disse, eu me casei, é isso? Eu me casei, em seguida a separação do meu esposo e sou julgada até hoje por pessoas que nem me conhecem pessoalmente. O que fazer nessa situação? Mas olha, Luciana, você sabe que você não tem nenhum envolvimento com essa história, certo? Então você não tem que abraçar para você. Por que você está abraçando se não é seu, não te pertence? Então procure não dar muito ouvidos. Se a gente acaba alimentando, as pessoas falam, e a gente questiona e fica nesse troca-troca de farpas, a gente está alimentando alguma coisa, as pessoas vão continuar alimentando. Se você não der a menor importância e continuar a sua vida, vai cair. Essa situação não vai se sustentar. Não tem história nem fofoca que dure muito tempo. Ela vai durar o tanto de tempo que a gente der importância. Quando a gente não der importância nenhuma, não falar no assunto, acabou, morre o assunto. Não tem assunto de nenhum canto, tudo isso vai ruir. O problema todo é que as pessoas às vezes pré-julgam porque elas querem mostrar que são importantes e que elas têm uma análise sobre a situação, e que elas sabem de algo e que elas acham algo. Então elas querem chamar a atenção e quando você não dá esse ibope para elas, elas perdem a atenção. Então, se você está passando por uma situação como essa, não dê ibope para pré-julgamento, tá bom? A Andréia está dizendo, Luciana, essa pergunta é para você. Por que você acha que é julgada?
Olha, às vezes as pessoas que julgam, Andréia, elas apontam. Então, talvez não é que ela ache, na verdade, ela deve estar sendo pré-julgada porque a informação deve estar chegando para ela. Se a informação chega e chega de uma forma torta, chega por terceiro, chega porque alguém apontou, tá na cara que isso é um pré-julgamento, né? Então é bacana, André, a tua pergunta, porque a gente sabe quando a gente se sente injustiçada. Então este é o ponto, né? E aqui talvez a palavra não é nem julgada, é pré-julgada mesmo. É ideias pré-concebidas, tá certo? A Milene também assistindo, Lucas Assis, Luciana, a Camila também passei por isso, ninguém sabe pelo que nós passamos, verdade. E fiz o que a doutora falou, não dê ibope, as coisas acalmam, a verdade vem à tona, mas não tenha dúvida disso, gente, não tenha dúvida. A verdade sempre vai predominar, sempre virá à tona, tá bom? A Milene, oi, Vê, sua linda Mi. Você também, viu? Você também é uma linda. Obrigada por participar aqui dessa live comigo. Eu estou, infelizmente, caminhando para o final. Preciso, infelizmente, concluir aqui a live. Amanhã eu vou ter um dia agitado, tem gravação, vai ser um pouco agitado. Então, eu vou ter que concluir aqui, até para preparar algumas coisas para amanhã. Mas tem vídeos novos sendo preparados para vocês. Fiquem atentos, se inscrevam no meu canal. Aqui na descrição você encontra o Doutora Verusca, é só colocar lá no YouTube. E salvem o meu WhatsApp. Nós nunca sabemos quando precisamos do telefone de um psicólogo, gente. Se você ainda não tem o meu WhatsApp, pegue aqui na descrição desse vídeo, já deixa anotado. Às vezes acontece alguma coisa, precisa de uma orientação de um psicólogo, manda mensagem pra gente, que teremos o maior prazer do mundo de ajudar vocês, tá bom? Eu tenho certeza que eu vejo, né, que as pessoas podem, tenho certeza disso, que as pessoas podem sempre melhorar. Eu tenho certeza que o nosso posicionamento pode nos trazer bem-estar. E é isso que eu quero trazer para vocês para concluir essa live, concluir esse vídeo. Eu quero deixar um recado especial para vocês, para que vocês possam refletir e compartilhar para quem vocês amam esse vídeo, tá bom? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: não importa o que digam, não importa o que falem, não importa o que façam com vocês, o que importa é que vocês saibam a verdade, que vocês se conheçam, que vocês decidam, que vocês reflitam. O mais importante nisso tudo é o que vocês trazem de proposta, no que vocês acreditam. Não importa o que vão falar de você, você se conhece. Não importa o que vão trazer para você, você se conhece. E se você se conhece, levanta essa cabeça, vamos continuar caminhando. A verdade sempre, sempre, gente, vem à tona. E quando ela vier, você vai ter certeza do quanto é bom você ter o conhecimento sobre você e ter a fé que você tem, que é o principal na vida de um ser humano, o quanto ele acredita, o quanto ele tem fé. Eu tenho certeza que Deus está cuidando com carinho de cada um de vocês. E é só vocês poderem realmente fazer a parte de vocês que tudo se resolve na hora certa, na medida certa, com o carinho certo, tá bom? Um abraço especial para todos vocês. Até sexta. Sexta eu estou de volta. Deixem nos comentários qual é o tema que vocês querem que eu fale. Verusca, fala sobre o tema X. Verusca, reage à situação Y. É só deixar aqui que na sexta-feira eu volto e vou falar sobre o tema mais votado, tá bom? Bom feriado para vocês amanhã. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês de uma forma especial, com carinho especial. E na sexta estou de volta, tá bom? Mais ou menos nesse horário, depois aí das 22h30, mais ou menos, para tentar conversar com vocês. Sempre trazendo uma palavra que vocês pediram ou algo que eu vejo que vocês precisam, tá bom? Tchau, gente. Que Deus abençoe. Um beijo especial para vocês. Bom feriado. Descansem e se cuidem. E olha, nada de julgar e nada de se permitir ser julgado ou pré-julgado, tá certo?
Vamos tomar aí cuidado com os nossos pré-julgamentos e com os nossos julgamentos. Tchau, gente. Até sexta. Bye, bye.